Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano, tudo bem? Nós iremos trabalhar Europa, população e demografia, ok? Sabemos que a Europa é o berço da civilização ocidental, tá? Exerce uma atração populacional desde a antiguidade, o que contribui para a grande diversidade étnica e cultural do continente. Os fatores são os linguísticos, religiosos, são muito importantes para o entendimento das características da população da Europa, tendo sendo principal característica da população da Europa, tá? Sabemos que a Europa tem mais ou menos, 750 milhões de habitantes, tá? Sabemos que é um país que tem muitas tem pessoas de mais idade, muitos idosos, né? Agora mesmo nessa crise dessa pandemia do Covid-19, sabemos que a Europa está sofrendo mais do que os outros territórios pelo avanço da idade da população europeia, tá? O que nós podemos entender como a classificação etnolinguística, tá? Nós temos os germânicos, que ocupam principalmente o centro-norte da Europa, como os alemãos, austríacos, holandeses, nórdicos e britânicos. E a facilidade da comunicação e a influência entre o comércio, a proximidade entre países possibilitaram o contato entre diferentes povos, tá? Assim, há mais países onde as línguas latinas convivem e até mesmo mistura-se o germânico com a Bélgica e a Suíça. Tem os eslavos, que habitam sobretudo a Europa meridional, ou seja, a área mediterrânea, destaca-se o português, que fazem parte dos grupos poloneses, ucrânicos, que envolvem tchecos, eslovacos e sérvios. Latinos, que dominam sobretudo a Europa meridional, ou seja, a área mediterrânea, destaca-se para os portugueses, espanhóis, italianos, franceses. Os romenos na Europa Oriental também são original da língua latina, ok? Até aqui, beleza? Então, aqui, o que a gente vai ver é que a Europa teve muitos conflitos étnicos separatistas, que ocorrem porque as fronteiras e limites não representam a diversidade dessas regiões, tá? É importante a gente ressaltar, os conflitos não são impulsionados apenas por questões étnicas culturais, mas também por questões econômicas. Muitos clamores por independências dessas regiões mais prósperas que as outras dentro de um mesmo país que sofre com altos índices de desemprego, vem possibilitando o trabalho das ameaças imigrantes, como ocorre na Catalunha e na Espanha. As regiões com riquezas julgam se tornar mais prósperas com a separação, pois não precisam dividi-las com o restante do país, como o caso da Escócia, que divide com o Reino Unido a receita obtida por extração do petróleo no Mar Norte. Tá? Então, assim, a questão separatista é que esse país ele não quer dividir as suas rendas com os demais países da União Europeia. Isso fica para uma outra hora para a gente entrar nessa discussão, tá bom? Historicamente, as questões religiosas também serviam de motivação para os conflitos do continente europeu, como a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, mais recentemente a hostilidade que marcaram a fragmentação da Iugoslávia, saiu. As regiões predominantes no continente europeu são de origem cristã, isto deriva do cristianismo. O catolicismo é praticamente, especialmente em Portugal, Espanha, Polônia, França e Itália, mas com grande número de fiéis em boa parte do continente. O protestanismo é praticado principalmente pelos habitantes da região setentrional, sob diversas formas, entre eles o calvinismo, nas tradições francesas e inglesas, luteranismo, particularmente na Alemanha. Já na Inglaterra, a religião oficial é o anglicanismo, que distingue dos demais credos cristãos. Tá? O cristianismo ortodoxo, que é praticado sobretudo na Grécia, Bulgária, Rússia, Sérvia e Ucrânia. O islamismo também se destaca na região europeia, que sofre influência expansionismo do árabe e no turco. Assim, a maior parte dos muçulmanos na Turquia, islamismo também tem forte presença no país, na Península Balcânica, principalmente na Bósnia, na Albânia, onde ainda acontece a razão de diferentes religiosas disputas
entre sérvios, cristãos ortodoxos, bósnios, muçulmanos. Atualmente há cerca de milhares de muçulmanos vivendo em grandes cidades europeias, Londres, Paris, tá bom? Agora a gente vai para a questão da demografia da Europa. Tá? Então, a partir do século XVIII, houve um aumento significativo no aumento da população europeia, promovido pelo desenvolvimento da indústria, tá? Revolução Industrial, tá? Até então, tanto as taxas de natalidade quanto as de mortalidade eram elevadas, que mantinha um estável crescimento vegetativo da população, ou seja, a diferença de nascimento e morte era pequena. Porém, a melhoria de higienamento, saneamento básico, assim como o avanço da medicina, as descobertas de novos medicamentos que se surgiram na Revolução Industrial, permitiu que o índice de mortalidade diminuísse, e essa redução refletiu-se rapidamente no crescimento populacional. Durante o século XIX, o aumento da população acarretou grandes transformações espaciais, como a urbanização. O mesmo período de imigração aumentou sobretudo em direção da América e em menor escala da Oceania. Além disso, os países como Inglaterra, Bélgica, França começaram a expandir seus impérios coloniais na África e Ásia. Para tanto enviar pessoas para ocupar, explorar e diminuir as colônias, esses fatores promoveram uma redução de crescimento populacional. Ao fim do século XIX, ao início do século XX, as taxas de natalidade também começaram a baixar, e os fatores que contribuíram para isso foi a diminuição das taxas de mortalidade infantil, as quais têm declinado continuamente, sendo bastante baixas na atualidade, o que estimula os casais a terem menos filhos. Desde então iniciou uma fase de transição demográfica. Então aqui ele vai fazer o que? A gente vai ter políticas voltadas para a natalidade infantil, né? A questão do casal, os casais vão começar a ter menos filhos, vão se preocupar primeiro, antes de ter filhos, né? Ter uma colocação no mercado de trabalho, ter uma qualificação profissional. Portanto, que hoje um jovem europeu, ele entra no mercado de trabalho com 25 anos, após ele já ter um doutorado, um PhD, lá é PhD, né? Um PhD, uma graduação, algum curso, né? E o que nós podemos relatar também na Europa, é que a Europa tem um sistema de... Sistema não, né? Eles são xenofóbicos. Xenofobia é o preconceito com o imigrante. Mas lá é assim, vamos colocar, se você chega lá, é um imigrante, mas você tem uma qualificação profissional, você é bem aceito naquela sociedade. Mas se você não tem uma qualificação profissional, aí eles já têm uma postura um pouco diferenciada. Alguns anos atrás, a Espanha, ela retirou, né, deportou vários imigrantes que lá estavam, por não terem qualificação e estarem ilegal também no país. Então eles acabaram deportando vários cidadãos que não faziam parte daquela região e também não tinham qualificação profissional. Talvez se tivesse uma qualificação profissional, talvez o olhar teria sido outro, tá? Então aqui, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus desenvolveram uma política de restrição à natalidade, ou seja, adotaram medidas para reduzir o número de filhos por casal. Campanhas de educação, divulgação de métodos contraceptivos, distribuição gratuita de preservativos, etc. Ao contrário do que se verificou no período da Revolução Industrial, em meados do século XX, a Europa já não enfrentava as dificuldades decorrentes de um crescimento e aumentou o populacional, pelo contrário. Tá? Então, assim, houve a melhora, o saneamento básico, as descobertas medicinais, né, as descobertas da medicina, vacinas e outras situações fez com que a população aumentasse. Então, com o controle de natalidade e as propagandas educacionais e também a questão do casal, ele pensa assim, não, primeiro eu quero ter uma qualificação, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então, vai atrasar eles terem filhos, muitos filhos. Isso faz com que a Europa tenha um grande número de pessoas mais idosas, né, acima dos 60 anos. Na Europa, hoje a faixa etária de idade é de 80 anos. Sempre, assim, tanto Brasil, tanto Europa, as mulheres acabam vivendo mais do que os homens, tá? As mulheres um pouquinho mais, tá bom? Então, na página 39, uma atividade, olhar geográfico, ok? Realizem, façam a leitura dessa pirâmide etária, acabei já dando uma ajudadinha aí, tá bom?
Dá uma olhadinha aí que dá pra vocês responderem bem, ok? Aqui na página 41, leitura cartográfica, tá bom? Lembrando que a população europeia, ela hoje, né, é uma população que ela vive mais para oeste e menos para leste, tá bom? Então, a questão aqui da distribuição espacial, né? Então, aproximadamente 70 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia está distribuída do território da densidade demográfica. Varia significativamente dos diferentes países, ok? Então, assim, dentro da Europa, ele pode ter o quê? Ele pode ter um imigrante trabalhando, um francês trabalhando na Espanha, ou vice-versa, né, em países diferenciados, porque lá você pega o bilhetinho do metrô, você vai de uma cidade para outra normal. É diferente daqui, né? Se você trabalha já no centro de São Paulo, você demora 1 hora para chegar no seu serviço. Lá, de um país para o outro, dá 1 hora, 40 minutos, porque eles são todos... os países têm locomoções, né? Então, um interliga com o outro, então é uma facilidade. Então, aqui, no norte da Noruega, na Finlândia, a Rússia, onde temperaturas são muito baixas, no leste da Europa, nas vizinhas do Mar Cáspio, onde predomina a semiaridez. As altas montanhas, especialmente nos pontos mais elevados, pela presença do gelo, neve e atitude do ar. Em relação à distribuição da população, entre campo e cidade, a maior parte da população europeia é urbana. Lembrando da Revolução Industrial, tá? Então a população ela sai do campo, migra do campo, o êxodo rural, né? Ela sai do campo e vai para a cidade. Então isso vai fazer, hoje, é de extrema importância isso, porque hoje a população europeia ela é urbana, tá? Uma grande parte dessa população é urbana. Em questão, a gente vai ver o que? O desenvolvimento da indústria, continente que favorece a concentração da população nas cidades por conta de necessidade de mão de obra e mercado consumidor. As populações urbanas tendem a apresentar índices de natalidade mais baixos que os da população rurais. Por isso, o crescimento das cidades está mais ligado à chegada de pessoas atraídas por melhores condições de vida e mais opções de trabalho do que as altas taxas de fecundidade, ou ainda a migração da população rural em decorrência do processo de modernização agrícola. Historicamente, as cidades atraem as pessoas de diversas partes de um país e de fora dele, o que favorece a convivência entre as diferentes culturas. Olhar geográfico, página 43. Aí na página 44, ele vai falar um pouquinho da influência dos europeus no continente europeu, que vai ser os turcos e os turcos, né, particularmente que dirigiam-se sobretudo da Alemanha, norte da África, os paquistaneses, indianos, que migram rumo à Alemanha, tá bom? Então, assim, o fluxo migratório, né, para essa região da Europa, ele é muito extenso, tá? Página 46, uma atividade para ser realizada, o que eu já conquistei, e página 47. Pessoal, eu vou falar novamente para vocês, tá? Os alunos do 9º ano, eu já falei em sala várias vezes. O leitorzinho digital, tá? Coloquem o celularzinho aqui. Muitas vezes tem algum vídeo interativo, tem uma atividade digital, tem um mapa que pode ajudar você a estar respondendo as questões, ok? Espero ter ajudado vocês. Beijos e até mais, tá? Tchau, tchau.